Sejam todos muito bem-vindos ao Nerd em Série. Aqui é Fernando Padawan. Hoje trago para vocês o meu review do segundo episódio da segunda temporada de Westworld. Galera, episódio muito bom. Eles voltaram no tempo antes do parque inaugurar e fomos até o momento pós-festa da Matança Geral. Então, cara, muita coisa aconteceu. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, mas eu também tenho umas teorias que surgiram no episódio, que eu vou deixar essas teorias pro final do vídeo, tá bom? Beleza? Galera, a gente viu no passado dois momentos do passado, mais especificamente. Uma parte do passado foi o Arnold com a Dolores no hotel, e ele fez um upload lá na Dolores, só que ela ainda não estava 100%, não tinha carregado esse upload totalmente nela. E o que acontece? O nosso Fordão, ele aparece digitalmente ali em CGI, num reflexo, começa a conversar com o Arnold, ele até fala de um protecionismo que o Arnold tem com a Dolores e tudo mais. Ela tá ali com um vestidinho preto ou azul escuro, alguma coisa do tipo. E eles acabam decidindo levar uma outra garota para a apresentação. Ou seja, eles haviam feito um planejamento para apresentar o projeto deles, né, que era o projeto dos hosts, do parque e tal, para um possível investidor. Investidor este que é o nosso querido Logan. Sim, Logan Delos, cunhado do Homem de Preto. O que acontece? Como a Dolores estava meio bugada, eles mandaram a Angela. Então a gente também descobre que a Angela é um host já bem antigo, tanto quanto a Dolores. Lembrando que a Dolores foi o primeiro host a ser feito, né? Então, eles mandaram a Angela lá junto de um mano indígena lá. Eles arrastam o Logan lá pra aquela festinha, que tem aquela cena maravilhosa, que todos são hosts, né? E o Logan fica ali extasiado, bobo com aquilo. Depois ele arrasta a Angela pra cama e tem um mano com uma japinha no chão, que devem ser hosts também, né? Deve ter sido uma noite louca ali, né? Inclusive a Dolores vê a Angela se trocando. E Angela, oh mulher, meu Deus, cara. Enfim, então o que acontece? Tudo isso é no passado, né? É um dos momentos que a gente vê mais lá pra trás na história de Westworld. É bem no passado mesmo. Ah, a gente teve, por exemplo, que faz até parte da minha teoria, que eu vou trazer no final do vídeo, o Arnold levando a Dolores até a casa dele. A casa essa que ele tá preparando para trazer a mulher dele e o filho para ele ficar próximo do serviço, para não ficar uma distância muito longe da família. Lembra que eles estão num país asiático e provavelmente eles são ou europeus ou americanos, enfim. Seria uma distância muito longa para ficar visitando a família e voltando pro trabalho, né? A gente vê até que o William sofre de jet lag, né? Então, você imagina. E já no tempo presente, entre aspas, né? Naquele momento ali após a festa ali, que a matança está rolando, aquele visitante que a Angela liberou para ele fugir, eles seguiram o visitante, ele entra no setor 19 e a Angela, o Ted e Dolores aparecem lá nesse local interno da Delos, né? E a hora que a Dolores começa a conversar com esse visitante, que ela toca no rosto dele, a gente vê um flashbackzinho dela tocando num bloco da casa do Arnold, lá atrás, quando ela tava com o vestidinho escuro. Isso eu vou trazer no final do vídeo, quando eu for abordar a teoria, tá? Ainda nessa parte interna da Delos que tá a Dolores com o Ted, a Angela e tudo, a gente viu no episódio anterior que a Dolores tinha falado que ia mostrar a verdade pro Ted. E foi o que ela fez. Ela pede pro mano lá, o tal de Phil, um membro da equipe da Delos, mostrar a verdade pro Ted. E ele fica pistola. Eu não sei dizer exatamente para onde ele direcionou essa raiva dele ali, por causa dos acontecimentos que a gente viu depois, né? Mas vamos com calma. E nós tivemos o Homem de Preto salvando o Lawrence. E na conversa ali com o Lawrence, ele fala que as pessoas que vão visitar o parque, elas estão procurando um lugar isolado de Deus, onde elas pudessem pecar totalmente em paz. Só que eles, né, a Delos, né, estavam observando o movimento, as ações de todos os visitantes. Então, essa conversa do Homem de Preto é para poder a gente fazer aquela relação da conversa dele, jovem, conversando com o sogro dele, né? Onde ele fala de marketing, que eles gastam 50% do dinheiro só com marketing para poder descobrir o que as pessoas querem, porque as pessoas não sabem o que querem. Você vê que no futuro as pessoas ainda não sabem o que querem, né? Mas enfim. E o Além do Vale, ou Glory, né? Agora ganhou outro nome, segundo Lawrence, são os Portões Perolados. Não tá faltando nome agora, né?
E a gente teve um momento ali que a Dolores encontrou com a Maeve, trocaram uma ideia, mas elas estão em narrativas diferentes. Cada uma tá numa pegada, sabe? A Dolores libera a Maeve pra seguir o caminho dela e ela vai junto do Ted, da Angela, até um local lá pra encontrar com o Major Confederado. E ali, meus amigos, se você pegou a referência, ali era uma referência à Santa Ceia, né? Tava bem evidente isso, apesar de não ter 12 apóstolos ali, mas tudo bem. Ela mata todos ali e manda o Mano Phil trazer esse Major de volta pra levar ela até o forte lá pra conversar com o coronel, porque ela vai precisar usar esses caras, né? E voltando lá atrás no passado, eu falei da Dolores com o vestidinho escuro e tudo mais. Então, um pouquinho depois desses acontecimentos, a gente vê a Dolores num vestido branco, tocando piano, e a Emily, a filha do William, nome de preto, né? Com a Juliet, ela aparece ali, dá uma interagida com a Dolores, e tá rolando a festa da aposentadoria do Sr. Delos, do sogro do William. E ao mesmo tempo, é a coroação, digamos assim, né? A ascensão do William dentro da Delos, né? E já à noite a Dolores vai para a parte externa dessa casa para ver as luzes. E ela repete aquela frase dela do esplendor e tudo mais. E quando ela tá ali observando as luzes e tal, ela vê o Logan. O Logan que voltou daquele passeio pelado pelo parque, né? Esse momento da Dolores conversando com ele é depois desse momento aí, dele peladão no cavalo. E ele tá ali se drogando, e ele vira pra Dolores e fala assim, você sabe o que eles estão comemorando ali? Eles estão comemorando que toda a espécie começa a queimar. E sabe qual é a parte mais engraçada? Foram eles que acenderam o fósforo. Galera, deixa aqui nos comentários o que vocês pensam do Logan. Ele é esse cara totalmente alienado? Ou pelo menos neste momento em particular ele teve um vislumbre de sabedoria? Porque ele tá correto na análise dele, né? De repente, chapado, ele funciona melhor. Ou não. Enfim, comentem aqui. O Homem de Preto tá acompanhado do Lawrence e ele tá em busca de um exército para poder chegar ao extremo oeste, aonde fica o Além do Vale, ou o Glory, ou os Portões Perolados, como você queira. E eles vão para Pariah. Lá eles encontram com o El Lasso, que na temporada passada foi interpretado pelo Lawrence, né? Só que dessa vez o ator que faz o El Lasso é o Giancarlo Esposito, ou Esposito, como queira. E ele que interpretou o grande Tom Neville, ou Neville, como queira, na série Revolution, né? Uma série muito boa que infelizmente foi cancelada. Se você assistiu Revolution, deixa aqui nos comentários também. E bom, o Homem de Preto tá tentando montar um exército, ele vai ali, pede ajuda pro Olaço. Ele basicamente nega essa ajuda porque o personagem dele chegou no fim da narrativa. Então, ele como não alcançou o centro do labirinto, então pra ele acabou a narrativa dele, ele não sabe mais o que fazer, entendeu? Aí o Homem de Preto acaba forçando ele ali, mas nesse momento o Ford assume ali o El Lasso ali e fala que o jogo foi feito para ele, para o Homem de Preto, mas que ele deve jogar o jogo sozinho. E o interessante do El Lasso é que ele conta uma história que ele era um garotinho, que ele foi com o pai dele ver o Sir, que é a história do elefante. Que quando o elefante é pequenininho, ele é doutrinado com uma varetinha para segurar ele, e ele tem a força de destruir uma árvore, né? Foi uma história muito interessante. E como nada é solto em Westworld, provavelmente a gente vai ver mais alguma coisa sobre isso daí. Lá no passado, novamente, após a festa lá de aposentadoria do velho, o William, já presidente da Delos, ele visita a Dolores lá nos laboratórios lá de vidro e tudo mais. E ele se questiona, né, como ele pôde se apaixonar por ela, né? Que ela é apenas uma coisa, um reflexo. Depois a gente vê que ele leva ela para uma parte externa do parque e ele repete aquela mesma fala dela, né? Você já viu algo tão cheio de esplendor? E a gente vê que as máquinas estão trabalhando em alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Já no presente, que a gente vê a Dolores junto do Major, do Ted e Angela indo lá pro forte, ela finalmente chega lá para tentar convencer o coronel lá, né? E eles querem ir para o Glory, para o Além do Vale. E ela fala pro Ted que um velho amigo dela foi tolo de mostrar para ela há muito, muito tempo atrás uma arma, fazendo referência àquele local que a gente viu as máquinas trabalhando. Agora, como será essa arma? O que será essa arma? Ninguém sabe ainda. Galera, o episódio foi maravilhoso, foi top. Agora eu vou entrar numa teoria que surgiu, que é o seguinte. Na casa do Arnold, a gente vê uma cruz. Em cada quarto de espaço em branco ali tem um ponto, né? E o que acontece? O pessoal foi pesquisar sobre essa cruz e o pessoal descobriu que essa cruz tem uma referência mitológica grega. E ela remete a 700 anos antes de Cristo, né?
e ela faz uma referência ao seguinte: essa cruz seria um símbolo para indicar, símbolo grego, né? Para indicar pedras abaixo do nível da água. Então, quando você vai passar com uma embarcação, hoje a gente usa sonares para poder mapear o fundo do mar para poder você ir com a sua embarcação. Na época antiga, os gregos usavam esse símbolo dessa cruz para poder indicar que haviam pedras abaixo do nível da água. Se a gente fizer uma associação com o episódio anterior, o primeiro, lembra muito, mas muito, os rostos afogados no final do primeiro episódio, né? Já no século XVII, essa mesma cruz, ela ganhou um segundo significado, tá? Ela basicamente diz respeito ao vinagre e ela tinha um significado que era basicamente o seguinte: é a água que mata e vivifica. E eles ainda diziam mais: transmutou o veículo da consciência, o corpo, no veículo da consciência, o espírito. Ou seja, liberou a consciência do corpo. Será isso que a Dolores vem promovendo aos seus seguidores ali, para quando chegarem ali no Além do Vale, ou no Glory, enfim? Um outro detalhe, pessoal, que essa mesma cruz, ela já apareceu na season finale da temporada passada. A gente não percebeu isso. É aquele tipo de easter egg que a gente não percebe. Mas essa mesma cruz estava na primeira temporada, entendeu? Um outro detalhe é que tem gente que está arremetendo essa mesma simbologia da casa no Arnold ao filme Blade Runner de 82, que tem uma simbologia parecida também na parede. E aí a gente lembra da abertura, que tem aquela host com o bebê no colo. Tem gente sugerindo que aquela host deu à luz a um bebê, que seria a mesma coisa do Blade Runner. Então tem toda essa simbologia, toda essa teoria. Nos Estados Unidos, em Pasadena, na Califórnia, tem uma casa, que é a casa inteirinha do lado externo, coberta por esse símbolo dessa cruz. É uma curiosidade também. Um outro detalhe, pessoal, é o seguinte: Delos, que é o nome da empresa, né, da família, Delos é uma ilha grega. E supostamente, nessa ilha, foi onde nasceu Apolo e Diana. E nessa mesma ilha, os humanos não poderiam permanecer nessa ilha, somente os deuses. Tem uma certa coincidência aí, né, com Westworld, não tem? O parque fica numa ilha, e nessa ilha os humanos não podem ficar, eles vão só para visitar, né? Eles vão, ficam um período e voltam pro continente, né? Ou seja, tem muito simbolismo grego, muita coisinha acontecendo que vai dando um norte, né? Um outro detalhe, quando a Angela chega com aquele mano indígena para procurar o Logan, eles se apresentam como sendo da Argo Initiative. O que acontece? O Argo também é da mitologia. Argus foi o filho de Zeus. E o Argus, ele teve um filho chamado Argus Panoptes, que ele ficou conhecido como o gigante com 100 olhos. Depois mataram esse Argus Panoptes aí, o gigante de 100 olhos, e teriam colocado esses 100 olhos dele nas caudas de um pavão. Ou seja, tem muito de mitologia grega, tem muito também do cristianismo, com a Santa Ceia no episódio. Ou seja, são muitos detalhezinhos, muitas teorias que vão surgindo. Também eu vi uma pesquisa que tem um historiador que fala que essa mesma cruz está ligada a um símbolo histórico do sul da Ásia, do Vale Hindu, e ao mesmo tempo ela faz uma referência à tipografia japonesa. Ou seja, você vê que a gente tem o Shogun World, a gente tem o Raj World, hindu, japonês. Então você vê que as coisas têm um certo sentido, né? As pedras embaixo da água seriam os hosts, por exemplo. Tem muita coisa correlacionada. Galera, basicamente o episódio foi isso, as teorias foram estas. Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio e o mais importante, o que vocês acharam dessas teorias. Tem outra teoria? Deixa aqui embaixo, vamos debater, vamos trocar uma ideia. Já sabe, deixa o like, ajuda bastante a gente. Compartilhe o vídeo, é outra maneira de você também ajudar a gente. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal!